Olá, vencedor! Olá, vencedora! Aqui é o Rogério Teixeira, da EVP Connect. Sejam muito bem-vindos ao nosso EVPcast. E o que é o EVPcast? O EVPcast é o podcast da EVP Connect. Lembrando que a EVP Connect é uma empresa que contrata os brasileiros da área de TI para vir trabalhar em nossos projetos aqui em Portugal. E aí se forma um grande, ou se participa agora de um grande ecossistema que faz parte dessa mudança, desse novo ciclo, dessa nova fase das pessoas que vêm trabalhar aqui em Portugal. E nesse ecossistema temos aqui diversos temas, muitos deles são transversais, inclusive, ao tema de trabalhar. O EVPcast vai tratar de todos esses temas. E te lembrando também que se você está aqui no nosso canal do YouTube, esse material pode ser consumido também no nosso canal do Spotify. Basta procurar lá por EVPcast, tá bem? E o tema de hoje é um tema muito até polêmico, muito conhecido. Muitas pessoas amam, outras odeiam, mas odiando ou não, ele existe e é o recibo verde. E para falar sobre esse tema aqui, temos aqui pessoas de peso, de excelência, muitos anos a trabalhar já com isso aqui em Portugal. Você quer saber um pouquinho mais sobre esse tema? Espera só um pouquinho, porque agora eu vou rodar a vinheta e eu já volto. Voltamos aqui, né, com esse time aqui preparado para atacar esse tema que é recibos verdes, as regras agora para 2023, porque parece que todo ano a regra ela é alterada, ela muda, não assim na sua magnitude, na sua essência, mas sempre tem uma coisinha a mais ali, que é uma alteração que é muito interessante. Você que quer vir trabalhar em Portugal, fique sabendo sobre isso, não é? E para isso eu tenho aqui a Fábia Gonçalves, o Jorge Souza, a Poliana Machado, que também já é conhecida de vocês aqui dos nossos episódios. E eu queria saber agora quem que é a Fábia Gonçalves. Olá a todos, Rogério, Poliana, o meu nome é Fábia Gonçalves, sou contabilista certificada, trabalho na área já há 7 anos, na área da contabilidade e fiscalidade, e estou aqui hoje para falar um bocadinho com vocês sobre este tema que é os recibos verdes. Muito bem, muito bem. Então você está vendo que não é qualquer coisa. O pessoal aqui, a barra está lá em cima, tá? E também temos aqui o Jorge Souza. Quem que é o Jorge Souza? Olá, Rogério. Olá, Poliana. Olá, Fábia. O meu nome é Jorge Souza. Também trabalho há 7 anos na área de fiscalidade, contabilidade. Eu e a Fábia fazemos parte do mesmo projeto, o Ideal Progressor. Somos os 2 sócios gerentes. E estamos neste mercado também a ajudar consultores e outros agentes económicos a explicar os temas da fiscalidade relativamente aos recibos verdes, ao IRS, ao IVA. Há muitos temas que temos aqui para falar relativamente aos recibos verdes. Muito bem. E você que está à procura de mais informações, de alguma ajuda, alguma consultoria séria, portuguesa, que domina o assunto, o contato da Ideal Precursor, da Fábio e do Jorge, vai estar aqui nos comentários para você que está assistindo esse vídeo no YouTube, tá bem? No Spotify eu não consigo colocar lá, mas se der um jeitinho, eu vou colocar lá também os contatos deles, tá bem? E a Poliana Machado? Quem é a Poliana Machado? Olá, Rogério. Olá, Fábia, Jorge. Olá a todos. Eu sou Poliana Machado, sou uma das responsáveis aqui pela EVP Connect. E hoje eu estou aqui também para contribuir um pouquinho com esse tema, né? Uma vez também que em 2016, quando eu migrei para Portugal, eu também utilizei os recibos verdes. Foi a maneira como eu fui contratada de início. Então, estou aqui para contribuir um pouquinho com esse tema na minha experiência. Muito bem. Então, dito isto, apresentações feitas, vamos partir para o ataque agora. Lembrando que você precisa, é necessário, nós queremos que você se inscreva no nosso canal. Se não está inscrito ainda, se inscreve aqui. Se por acaso falarmos de algum tema que faltou, que falhou, nos perdoe. A nossa intenção aqui não é jamais sermos donos absolutos da verdade. A gente quer trazer e criar uma rede de conhecimento do bem. Então, se você gostou, já dá um like nesse vídeo, põe aqui os seus comentários, gostei, avança, mas para por quê, Rogério? Põe aqui pra gente se tá bom, se tá mal. O seu feedback é muito importante para nós, tá bem? Fábia, vamos lá então? Vamos sim. Recibos verdes. Primeira pergunta, o que é um recibo verde, Fábia? No fundo, os recibos verdes são uma forma de faturação, ok?
E é uma forma de um sujeito passivo comunicar às finanças o valor que recebeu de determinada empresa. Tá, então vamos lá pensar. Um brasileiro chegou aqui em Portugal, veio de férias ou tá aqui em Portugal, e aí ele tem a capacidade de prestar um serviço para alguém. Vai pintar uma parede, vai fazer uma consultoria, e aí ele pode ganhar esse dinheiro por fora, como a gente fala no Brasil, dinheiro na mão, ou não, peraí, me disseram aqui que tem um recibo verde. Ele não é residente, ele só veio aqui de férias. Há necessidade dele passar um recibo verde ou não precisa nem por isso? O recibo verde só passa se tem algum pré-requisito? Como é que funciona? Não, ele pode passar um recibo verde. Para já, se essa pessoa veio a Portugal, prestou um serviço e vai voltar para o Brasil, é único o ato, ele pode emitir um ato isolado, que no fundo é um recibo verde, mas é único, ok? E nesse caso, poupa-se de burocracias e aberturas de atividade. Ok? Então tem um tal, antes ainda, nessa situação pontual, porque muitas pessoas vêm aqui, fazem consultoria, prestam um serviço, ele pode, né, fazer esse serviço, emitir um ato isolado. Exatamente. Dá a ideia de que é uma única vez, porque é isolado, é isso? Exatamente. E não precisa ter o NIF, que é o contribuinte, o CPF português, nada disso. Para emitir um ato isolado, precisa de ter o número de contribuinte, sim. O número fiscal. Ok. Então, agora eu tratei a exceção. Vamos para a regra. Então, uma pessoa que está aqui e veio a trabalhar, Poliana, por exemplo, já vou passar a palavra para ela também, veio trabalhar, veio de visto, né, lá do Brasil, uma consultora te contratou, Poliana é engenheira informática, veio prestar serviço, chegou aqui, foi um contrato de... prestação de serviço. E aí te pagavam com recibo... Quer dizer, a Poliana tinha que emitir o recibo verde, especificamente isso. Agora, o caso da Poliana. E aí a Poliana, de repente, teve que ter algum pré-requisito, um NIF... Como é que você Sim. pegou um recibo, pintou de verde? Como é que foi? Não, na verdade, precisei abrir o NIF, ter o NIF, né? O NIF, gente, é o CPF, digamos, como se fosse aqui, CPF do aqui Brasil. de Portugal. Uhum. Logo depois, eu também precisava ter uma conta bancária, porque para abrir atividades, eu precisava de um número de conta bancária. Então, eu não conseguia abrir atividade sem ter o número do IBAN, que é o International Banking Account Number. Então, pausa. Deixa eu voltar para cá, que eu não quero cortar a Fábia. Fábia, então, quais são os requisitos para uma pessoa que veio na condição da Poliana, trabalhar aqui em Portugal, ter um recibo verde? Chegar nessa condição de emitir um recibo verde. Então, tem que ter o NIF... E o IBAN, exatamente. E o IBAN é uma conta bancária, né? Uma conta Exato. aqui em Portugal. Exato. Porque no momento que for fazer essa tal de abertura de atividade, é estranho esse termo, vou abrir uma atividade aqui, né? Tá, abriu a atividade, que é o recibos verdes, então ela vai ter que informar o NIF. E se ela não mora aqui ainda, ela está em fase de legalização, porque você veio com visto, mas não pegou a R ainda, né? A autorização de residência. Ela pode informar uma morada daqui de Portugal ou tem que ser a morada do endereço do Brasil? É o endereço fiscal e neste caso, no caso da Poliana, se ela ainda não tinha morada portuguesa, pode emitir recibos verdes e indicar no ato de início de atividade a morada do Brasil, ok? Nesse caso, ela será tributada como não residente, enquanto não fizer alteração de morada fiscal para Portugal. Mas isso não é impedimento nenhum para a emissão do recibo verde. Pronto, é isso. Então, para emitir, ela tem que, né, ter aqui o NIF e uma conta bancária. Evidente que a parte da identificação do passaporte tá implícito, não é, gente? Mas também tinha uma outra questão, que era eu precisava de alguém que essa pessoa tivesse residência em Portugal. Verdade, o tal do representante é um representante fiscal. Isso. Exatamente. Eu precisava, nesse caso, a advogada que tratou do meu processo é que foi a minha representante fiscal. Ô Jorge, por que isso? Dado que o domicílio fiscal é no Brasil, neste caso, não é? No caso em concreto da Poliana, o Estado precisa ter um representante fiscal aqui que vai basicamente ficar com a responsabilidade a assumir o risco se a Poliana Meu não fizer... Deus, é quase um fiador, gente. É basicamente Jesus. um fiador. É basicamente um fiador. É que vai ficar responsável por este agente económico, neste caso a Poliana, que ainda não é residente, ainda está tratado do seu processo. Quando estiver tratado, concluído o procedimento de alterar a sua residência para Portugal, este automaticamente o CEF comunica às finanças, as finanças vão ter essa informação, vai ocorrer a alteração nas finanças e esse representante vai deixar de existir, porque já não existe essa necessidade. Então, Fábio, para a gente fechar o tema inicial, eu tenho que ter uma identificação, passaporte, né, no caso para quem chegou,
o NIF, que é o CPF, um IBAN, né, que é o número da conta bancária aqui, e um representante fiscal que tenha morada em Portugal. No caso de ser não residente. No caso de ainda não ter Sim, porque a morada. ela acabou de chegar, né? Exatamente. Então, mas aí depois como é que eu faço para tirar essa pessoa do... Tem que conseguir alterar a residência, o domicílio fiscal para Portugal. Podem ainda estar a tratar da documentação, isso, a questão do CEF é uma parte, a outra parte, que é a parte fiscal, você consegue alterar-se com outros comprovativos. Por exemplo, um contrato de arrendamento que esteja comunicado às finanças. Algo que comprove que eu já estou aqui, morar aqui, né? Um contrato de arrendamento, um contrato de trabalho, caso compre uma casa. Esse tipo de ações vão provar às finanças que já é residente em Portugal. Entendi. Perfeito. Muito bem. Então, na verdade, acaba que o recibo verde, então, ele é um comprovativo que comunica as finanças. As finanças aqui, pessoal, é o órgão do governo responsável, né, pela fiscalidade, digamos assim, financeira, os impostos, aquela coisa toda. Aqui em Portugal chama finanças, né, que faz parte da autoridade tributária. Autoridade tributária, sim, exatamente. Que é a AT, não é? AT. Pronto. Então, na verdade, o recibo verde acaba que é um comprovativo que eu envio às finanças que eu estou aqui já e já estou faturando. Exatamente. É isso. Muito bem. Agora uma perguntinha, uma dúvida. Por que é verde? E não é recibo vermelho, recibo roxo, recibo preto, tarja preta? Por que é verde, Jorge? Você sabe dessa história? Antigamente, quando se ainda fazia tudo à mão, não é? Se as finanças, ter necessariamente as finanças preencher o documento, esse documento era verde. Então ficou o recibo verde. Por causa disso, comprava os recibos. É tipo aquele bloco manual. Ela no Brasil também tinha uma coisa parecida. Tinha, verdade. Para os autônomos, né? É o RPA, eu acho. Tinha isso. Não é do meu tempo. Também era verde? Não é do meu tempo. Não, era verde. Não sei. Eu vou revelar a idade se eu disser que eu lembro disso. Não é do meu tempo. Vamos lá não, ver. Do meu com certeza não é. Esse aqui eu já ouvi falar. Pronto, 15 anos ela. Olha lá, vamos ver. Ok, gente, pronto. Então, acaba que eu vi também um pouquinho de uma pesquisada assim, bem por alto, para a gente estar aqui hoje. Diz que quando a gente procura na internet sobre recibos verdes, fala muito sobre um tal de trabalhador independente. Pelo que eu entendi, no Brasil, como se fosse um trabalhador autônomo, que é o tal, acho que é RPA. Se você que nos assiste tem noção ou com a certeza que é um RPA, escreve para mim aqui para eu saber se é isso mesmo. RPA no Brasil, que a pessoa lá, se ela é um autônomo... mas no Brasil evoluiu para o MEI, né? Que Na verdade, o MEI é comparado ao unipessoal daqui. Mas no Brasil, em termos de RPA, de autonomia, lá, o pessoal que trabalha de maneira informal... No Brasil, agora, há o MEI. Então, a pessoa abre... É algo parecido, tem acesso ao sistema do governo lá. É por lá que a gente emite as faturinhas, notas fiscais. Tem um teto também. Olha, interessante, parece bastante até. Mas tem que ter contabilidade, eu acho. O MEI não. Então é o Simples que é o nosso... Então deve ser mesmo parecido. Então, lá, esse trabalhador independente, que é o autônomo... Aqui é a mesma coisa, é a pessoa que estava na informalidade, ou não é que seja informalidade. A gente fala informalidade porque ele não tem um trabalho de contrato, de carteira assinada no Brasil. Então lá a gente fala que esse é um trabalhador informal ou independente. Imagina, ele tem lá a sua... Ele gera o seu próprio trabalho, ele é que decide, ele faz assim um trabalho artesanal de telas e quer vender. E aí uma empresa quer comprar. Só que ele tem que emitir nota fiscal para essa empresa. Então ele abre um MEI, que é um microempreendedor individual, e consegue assim trabalhar para aquela empresa. Então ele sai da informalidade, porque assim, esse termo informalidade é no que diz respeito à comunicação ao governo. Porque dá uma ideia até diferente, mas é isso. Então, ele agora é um trabalhador formal, ele paga os seus impostos, aquela coisa toda. Então, aqui em Portugal, o trabalhador independente é a mesma figura, é isso? Parece-me que sim, Rogério, parece-me que sim. Pela descrição, Então, parece-me que é muito semelhante. Me diz o que vocês sabem, ou melhor, o que vocês veem que é um trabalhador independente. Dá 3 exemplos, por exemplo. Por exemplo, um trabalhador independente é um trabalhador que está a trabalhar por conta própria, pode também servir para ter um trabalho durante o dia e ao final do dia quer fazer um trabalho à parte, um projeto, um freelancer. Então, esta parte de trabalho independente, como tem necessidade de comunicar as suas prestações de serviço às finanças para passar o documento para o seu cliente final, abre a sua atividade como no regime de trabalhador independente para emitir os seus serviços. Outro exemplo disso é um que não tem nenhum trabalho, que está a trabalhar para várias empresas ao mesmo tempo e faz
o chamado biscate, não é? Biscate, biscate em Portugal. biscate. Faz vários biscates, ou de construção, ou de artistas. Por exemplo, explicadores, professores que dão explicação, ok? Eu sou explicadora. Eu tenho 5 explicações no final do dia e emito recibos verdes a cada um dos meus clientes. Portanto, eu sou independente porquê? Porque eu é que decido quantas explicações é que eu vou dar no final do dia, não é? No fundo, eu sou o meu próprio patrão e é isso que acaba por diferenciar de um contrato de trabalho, ok? Um trabalhador independente é isso mesmo, é independente. Ele presta os serviços que quer e que acha bem. Num horário que quer. Escolhe o horário. Exatamente. Ao Entendi. cliente que quer, está bem? Ok. Pronto. Muito bem. Um exemplo disso também, por exemplo, terapia. Eu faço terapia. Boa, e a minha boa. terapeuta, ela passa recibos verdes para mim. Exato. Toda Então, sessão eu tenho ela passa. um PT, personal trainer. Exato. Exatamente. Um professor Estética tem vários, exatamente, também. estética, vários Ok, clientes. já Professor tá. com várias universidades, faz 3, 4 recibos verdes para 3, 4 Entendi. universidades. Não, entendi. Agora tá bem claro para Serviços mim. de fotografia, a mesma coisa. Tá bem Ok. claro. Não, agora tá bem claro para mim. Muito bem. Olha, seguindo aqui a minha cábula, minha guia, minha cola, né? Eu tenho aqui a seguinte questão. Quem é que pode emitir um recibo verde? Parece que já tá claro. Mas tem idade mínima, idade máxima, só pra gente nivelar. Deve ser também igual no Brasil, alcança a maioridade, 18 anos. É Exatamente, isso? exatamente. E aí, como é que se emite um recibo verde? Você falou que anticamente tinha um bloco, um Exatamente. papel. Então, primeiro de tudo, nós já falámos, primeiro nós temos que registrar nas finanças a nossa abertura de atividade, não é? Ok. Que nós somos trabalhadores independentes. Quando as finanças já sabem que nós somos trabalhadores independentes, Eu posso te interromper só um minuto, Jorge, só pra gente ir bem devagarinho. Então, esse fato de eu ir nas finanças, eu tenho que ir numa loja das finanças, lá pegar uma senha. Oi, quero abrir atividade, é isso? há duas formas. Pode ser presencialmente ou então através da internet. Online. No portal das finanças, no portal da autoridade tributária, nós conseguimos abrir a atividade. Nós, a pessoa que quer abrir, Sim, claro, ou se der os seus dados de acesso, a pessoa que lhe vai prestar esse serviço. Para fazer a abertura da atividade, como nós já falámos aqui anteriormente, precisamos ter tratado de ter o nosso NIF, ou seja, já temos de estar registados nas finanças como sujeito passivo. Temos que ter a nossa conta bancária em nosso nome, podemos pôr na atividade, e temos de ter aquela questão que, caso não tenhamos o domicílio fiscal, tratarmos de ter um representante fiscal. Para fazer o representante fiscal, o mais fácil é ir às finanças abrir a atividade. Presencialmente, ok? Ou com uma certidão desse representante fiscal a assegurar que tem poderes para ser representante fiscal, ou então levando o representante fiscal e a apresentar os dados dele no portal, nas finanças, no gabinete das finanças, já fica resolvida essa situação. Depois de termos esta situação criada, ou seja, temos as condições necessárias para abrirmos a atividade, nós vamos dar início à atividade. No início da atividade, nós vamos escolher várias situações. É que vamos definir qual é que é a nossa atividade. Aquilo que nós estávamos a falar anteriormente, ser carpinteiro, ator, artista, explicador, professor, nós vamos criar qual é que é a nossa atividade. É aí que nós vamos identificar a atividade. Para além disso, vamos identificar outras situações, nomeadamente a questão do IVA, a questão do IRS. Ih, rapaz, aí você já começou a entrar no outro tema. Não é complicar, só vai um pouquinho mais a fundo, né? E a ideia aqui desse vídeo é tentar trazer esclarecimento para você que quer saber um pouquinho mais. Porque eu li muita coisa online. E, por exemplo, um dos relatos que eu li online, Jorge, dizia que a pessoa estava cá em Portugal, estava aqui, e aí fez tudo online. Maravilha. Não, nem foi lá, fez tudo online. Já estava aqui e tal, conseguiu fazer tudo online. Abriu atividade online, conseguiu usar acesso para emissão do recibo verde online. Só que depois passou 6 meses, eu estava lá no relato dela na internet. Ela chegou 2 coimas para ela, de 200 euros, alguma coisa assim. Porque, na altura, ela marcou a opção, acho que era IVA, marcou uma opção lá que ela não tinha certeza. Vou marcar, marcou. E emitiu o recibo verde, foi tudo mais. E aí, 6 meses depois, chegou a 2 coimas de 200 euros cada. Porque provavelmente ela marcou algo que não deveria ter sido marcado. E aí ela até sugere, né? Só que ela pegou tudo aquilo, foi nas finanças. E aí a senhora atendente foi muito simpática quando ela explicou que ela marcou uma opção lá indevida. Exato. Que quando for assim, se ela estiver em dúvida, que era para ela ir pessoalmente
pegar o esclarecimento, porque são 400 euros que ela teve de coima para pagar. Ainda pagou barato. É. Ainda pagou barato. Verdade. É muito habitual, acontece-nos muito isso. Acontece muito? Sim, acontece Então muito. você que está nos assistindo, está pensando em abrir recibos verdes, ou vai abrir, ou já até abriu, hein? Olha ali, ó, já até abriu, meu correio aqui agora. Tu acabou de abrir o recibo verde, chegou aqui nesse vídeo, não tem certeza se você marcou ou não. Entre em contato com a Ideal Precursor para eles fazerem um levantamento, um diagnóstico do seu caso, para que daqui a 6 meses você não seja pego de surpresa com 2 coimas, 2 multas, de repente, não tão avultuadas, né, de 200 euros cada uma, mas quem sabe. Olha, muito bem, no começo, agora voltando àquele spoiler lá que nós demos no começo, sobre ato isolado. Então, qual que é a diferença? Pelo que eu entendi, o ato isolado, uma pessoa, esporadicamente, ela pode fazer uma emissão de um recibo verde, comunicar às finanças esse tema, ou ela pode fazer mensalmente, que é o recibo verde normal. Então a diferença é basicamente essa. A minha pergunta é, já entrando já no próximo tema, que é a parte, né, do IVA, aquela coisa toda. Esse ato isolado foi um valor de 500 euros, foi um valor de 5 mil euros. Tem limite para o ato isolado? Ele vai ser taxado também? Como é que funciona o ato isolado? Então, diferenças entre ato isolado e recibo verde. Primeiro, o ato isolado não tem que ter como base uma abertura de atividade. Eu não abro atividade para emitir um ato isolado. É só mesmo para registrar que eu Exatamente. fiz uma emissão de um serviço. Exatamente. Primeiro, isso acontece e é diferente. Portanto, não tenho que abrir atividade. Simplesmente tenho apenas de emitir um ato isolado, único, ok? Depois, não há limite para o ato isolado. No entanto, o ato isolado tem sempre IVA, ok? É sempre sujeito a IVA. Ou seja, imagina... O IVA, já agora, o pessoal até ri um pouquinho quando eu falo isso a primeira vez aqui. A minha sogra chama IVA, né? É IVA. Se calhar você no Brasil tá pensando, minha tia, minha mãe, quem que é IVA? Em Portugal, existe um imposto, que é o IVA. É o imposto sobre o consumo. É o imposto de valor acrescentado, IVA. Que é quantos por cento? 23. No caso na das grande, prestações de serviços... Na grande totalidade, 23%. 23, sim. Taxa normal. Depois temos outras taxas. Taxa mínima de 6. Olha, a gente podia fazer um vídeo curto só sobre o IVA para explicar ao pessoal que está querendo vir para Portugal, quer saber quem é IVA, que não é minha sogra. Quer dizer, minha sogra também é IVA, mas não é essa IVA. Não é essa IVA. Senão eu estava milionário, imagina, né? Então, recolhe o IVA nota isolado, é isso? Exatamente. Então, vamos dar aqui um exemplo. Uhum. Eu, Fábia, sou fotógrafa, ok? E tenho um trabalho por conta de outra e, no entanto, alguém me pediu para fazer uma sessão fotográfica no fim de semana, ok? Como é uma situação esporádica, eu decidi emitir um ato isolado, porque não quero trabalhar todos os fins de semana e quero fazer isto esporadicamente. Uhum. O que é que acontece? Eu emito um ato isolado e o valor que eu cobro pelo serviço para essa empresa ou para essa pessoa singular é 1000 euros, ok? Eu tenho que ter em consideração que é 1000 euros mais IVA. Na verdade, eu vou receber do meu cliente dessa sessão fotográfica 1230 euros. Eu tenho é que ter em atenção que 230 euros eu tenho de pagar ao Estado, ok? Então se calhar é aqui que muitas pessoas não se informam ou não são informadas e aí entram pelo cano, como fala no Brasil, né? Exatamente. Por quê? Então, se ela emitir um ato isolado de 5 mil, o IVA vai ser acrescentado, já vai dar aí 6 mil e pouquinho, né? Exato. 23%, Então, 23%, né? E aí, como é que eu faço para pagar esse imposto a mais? Se você que está nos assistindo não sabe como, mais uma vez, procura uma assessoria. É um barato que, né, enfim, você precisa tomar cuidado, é um novo país, é uma nova situação. Então, há uma necessidade de recorrer a profissionais competentes para isso, e a Ideal Precursor está aqui para te ajudar nesse tema, tá bem? Então, tem que recolher o IVA no ato isolado. Exatamente. Não tem aquela parte inicial, né, que é isenta de imposto, nada disso. Não. O ato isolado tem sempre IVA, ok? Seja qual for o valor. Tá bem. Pronto, tenho que recolher o valor do IVA e entregar ao Estado. E, portanto, tenho que ter em consideração que desses 1230 euros que eu recebi, apenas 1000 são meus, ok? Ok. Pronto. Ao nível da retenção na fonte de IRS, portanto,
acho que é importante dizer que todos os rendimentos que um sujeito passivo tem em Portugal têm que ser tributados em IRS, todos. Seja rendimentos de recibos verdes, seja rendimentos de contrato de trabalho, seja rendimentos de renda de casa, de ato isolado, todos os rendimentos são tributados no IRS. E, portanto, este ato isolado que eu fiz de 1.000 euros mais IVA, ele vai ser tributado em IRS, ok? No entanto, se o ato isolado ultrapassar um limite, ok, e este limite anda a acompanhar o limite do IVA, portanto, é de 13.500 para o ano 2023. Pera, você já vai dar spoiler. Olha, uma das regras para 2023 é o teto que aumentou. Exatamente. Mas você nem ouviu o valor que ela falou, não foi? já lá vamos. Exatamente. Portanto, há um teto para o qual temos de colocar uma retenção no ato isolado, ok? E, portanto, quando colocamos essa retenção na fonte de IRS no ato isolado, essa retenção na fonte também por regra é de 25%, regra geral. Isto quer dizer que a empresa a quem eu prestei o serviço de fotografia, ela não me vai pagar 1.000 euros. Ela vai me pagar 1.000 euros mais IVA, menos a retenção na fonte de 25%, que neste caso são 250 euros, ok? Portanto, ela vai deixar de me pagar este montante a mim e vai pagar às finanças em meu nome. Isto quer dizer que quando eu for fazer o IRS, no ano seguinte, esse montante estará lá já guardado e arrecadado para mim. E nessa altura eu posso pagar menos imposto porque já alguém arrecadou por mim. No entanto, este limite, ok, esta retenção é feita só a partir dos 13.500 euros. Ok. Ou seja, só para atos isolados acima de com 14.000 euros. Exatamente. Ou seja, naquele Exatamente. Exemplo, é um bom projeto, né? É um bom valor. É um bom ato isolado. Opa, rapaz. No exemplo que a Fábia estava a dizer, se o fotógrafo tiver a ideia que aconteceu este fim de semana eu tirar uma foto para um casamento, mas se calhar vou tirar passado de 6 meses para outro casamento, aí já não pode ser um ato isolado, aí já tem que ser... Sim, porque não é isolado, deixa de ser isolado repetiu, e portanto... para ser acompanhado de impostos, tá bem? Então é uma vez só, não é? Se não é uma vez só, não... Exatamente. Tiver a ideia que vai continuar a atividade, não pode só fazer Não, muito bem, fantástico. Olha, realmente, cada dia que a gente fala sobre o tema, a gente aprende coisa nova. Então é por isso que você que está nos assistindo agora, você se inscreva no canal, ativa o sininho, dá um like nesse vídeo, põe aqui a sua pergunta, põe aqui a tua sugestão, porque é um tema muito rico, é um tema muito dinâmico, porque todo ano tem um valorzinho a mais agregado. E por falar em valor agregado, já vamos falar sobre o teto. Antes de passar para os benefícios do recibo verde, digamos assim, eu li em algum lugar que um profissional, não é o tema do ato isolado, tá bem? O profissional que emite recibos verdes com frequência, ele tem que ter seguro de acidentes, é isso? Como é que funciona? Quem é que fiscaliza isso? Quem é que regula? Porque eu nunca sabia disso. Quem fiscaliza o seguro não é a AT, eu acredito que seja a ASAI. Muito bem, mas olha, Jorge, então há benefícios no recibo verde? Porque assim, o que eu sei, já ouvi e já li, é que existe alguns incentivos, pelo menos por um certo período, que geralmente é um ano, Fábia. Um ano que acontece esses tais incentivos. Quais são esses incentivos, Jorge? Exatamente. Há vários incentivos. Há o incentivo em IRS, em sede de IRS, há o incentivo da Segurança Social. Relativamente ao incentivo de IRS, o que é que acontece? Quando nós abrimos atividade em regime simplificado, o Estado pressupõe que existe um coeficiente de gastos e de receita. Dependendo da atividade que se abre nas finanças, vai haver um coeficiente diferente. O mais habitual é o coeficiente de 75%. Quanto? 75. 75. Okay. O que é que significa? Significa que se nós fizermos o exemplo da Fábia estava a dizer, um recibo verde de 1.000 euros, o Estado vai considerar que 75% é rendimento e os outros 25% são gastos. Ou gastos seja, gerais. 750 euros é rendimento. E é sobre esse valor que vai incidir o imposto. O tal cálculo para o imposto. Cálculo para o imposto. O restante vai ser considerado gastos. Ok. Nós, no regime simplificado, o trabalhador independente não precisa de ter um contabilista para lhe fazer as contas. E, portanto, há presunção Exatamente. de gastos através deste coeficiente. Ok. Isto é uma simplificação para o trabalhador independente conseguir gerir o seu negócio sozinho, sem necessitar de um contabilista para lhe fazer esse trabalho. Okay? No primeiro ano, como estava aqui, o benefício é este. No primeiro ano, o Estado
vai pressupor que vai haver mais gastos no início para começar com o negócio, então vai dar um benefício de 50% sobre esses 75%. Ou seja, em vez de ser os 75%, vai ser metade. Neste 37,5%. 37,5%. É praticamente nada, né? Exatamente. A depender do valor, não é? Ou seja, nós falamos de um recibo verde de 1.000 euros, já dissemos que pelos 75% iam só 750 euros ao IRS, neste momento já só estão a ir 370. Olha. Ok? Metade dos E isso vale também para as pessoas que não estão residentes ainda, ainda estão com representante fiscal, ou vale só se a pessoa já passou a Só residência para cá? residentes, ok? Para não residentes não é válido, ok? Ok. Ok. Tá, eu também ouvi falar, Jorge, que na hora que vai abrir a tal atividade, nós temos que ter aqui algum enquadramento específico. Então, imagina, eu sou um pintor de parede. Eu não sou um pintor de atividades submarinas, de casco de navio transatlântico nível 4. Eu tenho que abrir a minha atividade com alguma coerência com a atividade que eu vou exercer. É isso? Exatamente. E aí, porque pode mudar aí... O coeficiente, vai alterar o coeficiente. Dependendo da nossa atividade, o pressuposto coeficiente de gasto, a pressução de gastos que a Fábia estava a falar, é diferente. As finanças vão dar um coeficiente diferente. Olha lá. Por Ou exemplo, seja, Fábio, desculpa. Ou seja, você que está aqui em Portugal, você tem a consciência, a certeza que você abriu a tua atividade corretamente? Sim? Não? Põe aqui nos comentários, entre em contato com a Ideal Precursor para eles tentarem te orientar em relação a isso. Porque você pode, daqui a nada, chegar uma coima na sua casa porque, de repente, está aí mal enquadrado. Ou se você vai abrir, procura saber exatamente. Mas eu acho que nesse caso, antes até de procurar a Ideal Precursor, ir presencialmente seria fundamental, né? Para tentar explicar para o atendente o que vai ser feito, para que haja ali um ideal enquadramento, digamos assim. A pessoa nas finanças também vai guiar para onde é a atividade mais apropriada. Eu te cortei, Fábio, desculpa. O que eu estava a dizer era que, por exemplo, esta questão dos coeficientes, um prestador de serviço que seja, por exemplo, um professor, como estávamos a falar há pouco, a presunção dos gastos é então de 25%, o resto é receita. Por exemplo, se a minha atividade for vender telas, ok, se calhar os gastos são maiores, ok? E por isso o coeficiente na venda de alguma coisa, seja que mercadoria for, o coeficiente é mais baixo. Porquê? Porque há uma presunção de gastos maior na atividade, ok? Entendi. Pronto. Ou seja, é por isso que reforço aqui a necessidade de ir presencialmente lá para fazer, né, essa inscrição, né, de maneira mais correta, mais adequada. Exatamente. Também trouxe aqui para perguntar para vocês a famosa isenção da Segurança Social, do IRS, do tal teto. Como é que está isso para o ano de 2023, Fábia? Então, em relação à Segurança Social, mantém-se exatamente aquilo que acontecia antes. Que é o quê? Que é 1 ano de isenção a partir do momento em que abre atividade, ok? Então, gente, você que está assistindo que não conhece ou conhece, o que é Segurança Social, Rogério? É o nosso INSS aí no Brasil, aquele desconto que há para aqueles trabalhadores, né? É o imposto que se paga para o governo. Aqui chama-se a Segurança Social. Nem falo do IRS, eu falo do Instituto de Seguridade, que aqui é Segurança Social. Então, no primeiro ano, há uma isenção, é isso? Uma isenção completa, ok? De contribuições a pagar, ok? O trabalhador independente... Zerado, não paga nada. Exatamente, Primeiro não ano. paga nada. A minha pergunta ainda só para ir bem devagarinho, para as pessoas também conseguirem captar muito bem, porque eu tive dificuldade de entender isso e até hoje se me perguntar muito rápido eu demoro a responder, que é: essa isenção no primeiro ano, ela se dá como, por exemplo? Digamos que agora a gente está em janeiro de algum determinado ano ou de 2023, embora estejamos no começo do ano. Se eu abrir atividade, uma pessoa abrir uma atividade agora, janeiro, essa isenção vale até janeiro de 2024 ou ela vale dentro do ano de 2023? É uma dúvida que eu tenho, porque acaba que é uma interpretação que não fica muito claro assim. Ah, não, mas é um ano de isenção. Lá no Brasil, se é um ano de isenção, se eu abrir em agosto, vai até agosto do ano que vem. Ou é dentro do ano fiscal, dentro do ano corrente, Fábia?
É assim, Rogério, janeiro é um exemplo muito fácil, ok? Portanto, vamos dar o exemplo de agosto, está bem? Imaginemos que abro atividade em agosto de 2023, ok? A isenção vai até julho de 2024. Então não é dentro do ano, é mesmo um ano. Porque eu já ouvi e li por aí, é por isso que, gente, que muitas pessoas, elas não conseguem um sucesso rápido em alguns procedimentos, porque elas só se alimentam de rede social. Ela só se alimenta da experiência de outras pessoas. Ela não vai sequer no site das finanças para ler lá. E já vou falar sobre isso. Vai estar aqui disponível, aqui no link dessa descrição, um guia para você não ter nenhuma dificuldade. Mas já eu chego lá. É só você continuar conosco aqui, que você vai saber como é que você vai fazer para receber esse material, esse PDF grande, oficial, para que você não se alimente de experiência dos outros, para que você tenha a sua própria experiência e que ela seja muito boa. Fábia. Exatamente. Portanto, não é o ano fiscal, é ano mesmo. Portanto, a isenção funciona durante 12 meses. No exemplo que nós estávamos a dar, era de agosto a julho. Então me ajuda, um exemplo fácil. De janeiro seria de janeiro a? Dezembro. Entendi. Então, se calhar é aí que houve aqui a confusão. Talvez. Depois disso, ok? Os sujeitos passivos começam a pagar contribuições, está bem? Depois dos 12 meses de isenção. Eu separei um tema só para falar depois que acaba a isenção. Vamos agora na parte boa primeiro, sim, nas isenções. Primeiro na boa parte. Okay. Jorge, então, nesse primeiro ano, há completa isenção de recolher ou pagar a segurança social. Exato. Qual é a outra isenção que também há nesse primeiro ano, Jorge? É do IRS, nós falamos. Do IRS, que é do Imposto de Renda. Ou seja, metade do coeficiente no primeiro ano, no segundo ano vai ser ainda 25%, ou seja, também ou seja, no IRS temos benefício no primeiro ano e no segundo, na Segurança Social temos benefício no primeiro ano. Temos também a questão do IVA. Conforme nós abrirmos a atividade, selecionarmos, dependendo daquilo que nós selecionarmos, nós podemos cair no regime de isenção de IVA, pelo artigo 53. Isto vai ser muito habitual ao preencher o recibo verde, nós escolhermos este IVA. Mas para preenchermos o recibo verde desta forma, a nossa atividade tem que ser iniciada desta forma também. Tem que haver uma concordância entre a atividade, a declaração de início da atividade e o recibo verde. Entendi. Okay? O que é que significa isenção do artigo 53? Significa que quando nós estamos a iniciar a atividade, nós não estamos à espera de ter um volume superior ao limite dos 13.500 euros. 13.500 euros é o limite para 2023? É esse? Exatamente. Ano passado, qual que era o limite? 12.500. Então esse ano, 2023, o limite que era de 12.500... aumentou 1.000 euros para os 13.500. 13.500. 13.500, ok. E só para deixar já aqui um alerta no ar, o objetivo é que em 2024... o limite subir para os 15.000 euros, ok? O objetivo é o limite subir. Esse spoiler você só encontra aqui na VPcast. Tá exatamente. Até porque eu lembro-me do limite ser 10.000 euros. Mas há alguma chance disso diminuir, retroceder? Em 2026 vai ser 13.000 de novo. Não. O objetivo é aumentar. O objetivo é aumentar, sim. Ou seja, então, até o teto esse ano de 13.000 euros, teto 13.500. dentro de 13.500, nesse período, eu estou isento de IRS, estou isento de segurança social e, consoante a atividade, isento de emitir também o IVA, ou recolher o IVA. Exatamente. É isso? Quando faturar, não Caramba! Não inclui o IVA. Mas agora, sabe o que acontece, Jorge? Eu já ouvi e já presenciei diversos casos, Poliana. Agora eu vou focar um pouquinho em você, tá bem? Eu já vi vários casos em que a pessoa veio trabalhar aqui, como a Poliana veio há uns anos atrás, e ninguém avisa para ela que existe um teto. Então vamos colocar um valor hipotético aqui, né? Esses dias chegou para nós um candidato que já estava aqui em Portugal e ele disse para nós que estava ganhando 3.000 euros no Recibo Verde. Estava aqui já há 8 meses. Eu pensei, 3.000 euros, 8 meses? Esse tipo já estourou o teto. O teto, o teto é um ano. É um ano para 3.500, mas é proporcional. É isso, Fábio. É que ninguém explica para você que quer vir aqui. Ou você que já está aqui, tá bem?
Por quê? E aí, o que acontece? Então, imagina esse tipo, 3 mil euros no recibo verde lá. Não sei nem como é que estava classificada a atividade dele. Mas já estava 8 meses. 3 vezes 8, 24. 24, sim. Ele já estourou qualquer teto. Sim. Ele já está na previsão de 2030, quando o governo permitir 30 mil. E aí? Então, ele estourou o teto. Como é que acontece, Jorge? Então, quando estoura o teto, não é? A nível de IVA, em janeiro do ano seguinte, tem que mudar a sua atividade, alterar a sua atividade para passar para um regime de IVA, neste Normal. caso, normal. Ou seja, acaba o ano todo, já estourou, vai ter que emitir o IVA. Mas o imposto de renda? Imposto de renda. Então, ele vai ser tributado pelo total do valor que faturou naquele ano. E ainda tem uma multa por não ter recolhido na altura, ou não? Não vai ter no IVA não vai ter multa. Não, no IRS. No IRS também não vai ter, apesar, quer dizer, vai ter se não fez a retenção na fonte. Isso, é isso que eu ia perguntar. Porque assim, Pode por exemplo, ter. a pessoa nunca reteve, estourou o teto. Qual é o correto? Eu tô aqui, o teto é 13.500 e eu já tô nos 13 mil. O próximo recibo que eu vou emitir é de 1.000. Já vou estourar, né? Então, o correto é nesse próximo recibo já reter. Exatamente, começar a fazer a retenção. Chocado. E se eu não fizer a retenção? Vai estar em cumprir Olha lá. a lei, a regra. E vai pagar Meu IRS. Deus. Vai pagar Então, mais vamos IRS. dar aqui um valor hipotético antes de eu voltar pro teu tema. Desculpa Posso- te cortar posso dar também. aqui? Não, pera que eu não quero perder essa agora. 3 mil euros vezes hoje já está em 24. Ele vai pagar... Qual que é a porcentagem aqui? Que ele nem sabia. Porque ele falou assim, não, mas não me avisaram disso. Eu falei, mas não te avisaram? Eu passei pelo site das finanças para ele dar uma lida lá. Então, ele já tá em falta aqui com o IRS e com a Segurança Social. Quantos por cento seria de cada um agora? A Segurança Social depende, se ainda vai no primeiro ano, ainda está no período de isenção. Não vai haver Ah, problema. independente de ser 3 mil. Exatamente. Este limite de 2.500 só vai servir para o IVA E para o IRS. e vai servir para o IRS para a puxa retenção vida. na fonte. Vai Ok. ser estes dois temas. Mas aí no IRS seria mais ou menos quanto? Eu apostava talvez nos 28% Meu Deus. sobre esse montante. Então estamos a falar aqui de 3 mil, 20%, daria 300, 600, 300, quase 400 euros a menos. Então de 3 mil já cai para 2.400, não é nem tanto. Mas aí como ele vai ter depois, passou um ano, a Segurança Social, mais quantos por cento? A Segurança Social é 21,4% sobre 70% do recibo verde. Jorge... É pesado. Ou seja, você precisa se informar para depois que está com a sua vida estabilizada. Porque, vamos lá, o tipo vem com 3 mil euros. Exato. E a vida dele é pautada, baseada em 3 mil euros. A zona que ele vai morar, a escola, a carro, roupa, faz dívida. o carro. A mulher vai pro salão todo dia. E tá 3 mil euros. Gente, 3 mil euros em Portugal é muita grana. É muito dinheiro. Claro. Abre o parênteses. mínimo é Para quem não quiser 760 euros. quem não quiser morar em Lisboa. Mas aí com 3 mil euros ele vai morar na Estrela ali, em Belém. Vai morar, né, bem ali. no centro. Bem no Sim. centrão, assim, centro caro. Ou vai lá para Cascais. Rapaz, aí depois de um ano o negócio cai. Não, Eu soube de uma nem história... depois de um ano, né? Porque o certo ele já emitia a retenção a partir do Exatamente. momento que ultrapassa Exatamente. o teto. Eu me lembro de uma história, e agora eu vou jogar no ventilador, que eu não sou bom para guardar segredo, de um grupo de consultores que veio para cá trabalhar, numa determinada consultoria, a gente reunia futebol de quarta-feira para jogar bola. Então eles vieram em fevereiro, era agora em fevereiro, isso foi lá em 2018, jogando bola, 4,5 que ganhava, 13 e pouco, era o pessoal de um certo RP que ganhava muito. Não, eu fechei com 3,5 a rede total aí, eu fechei com 4, que maravilha, rapaz. Eu fiquei, rapaz, o pessoal tá bem mesmo, mas não vou entrar em detalhe, é IVA, Os caras vieram, eram pessoas tudo maduras, tipo 30 e poucos anos, 40, alguns até com 50, com família, muito seniors, sabe? Falei, não, os caras sabem o que fizeram, esclareceram-se tudo, porque vieram com família, pensei eu. Isso era fevereiro. Futebol de quarta-feira. Naquele frio. Beleza. Chegou em novembro. Quase dezembro ali. O futebol tava vazio. Então, voltaram. Cadê o pessoal? Não, eles voltaram. Por quê? Não, porque começou a chegar multa para eles lá, que tinham que pagar. Eles foram esclarecer e não sabiam que tinham que pagar. E quando acabasse a isenção, pagar isso, pagar aquilo outro, e aquilo que era o valor total, ia cair praticamente 40% na liquidez. Pois. Então, Aí a conta não fecha, né? não fecha, e deixaram aberta, porque foram embora antes de acontecer.
pior, né? Nem entrei no tema. Pagaram, não pagaram, mas foram embora. Olha a importância de você que quer vir para cá, estudar. Fazer conta. Fazer conta. E perguntar assim, olha, tá, depois do recibo verde ou depois que acabar a isenção, como é que fica isso? Olha, tem como eu ir já com o contrato? Conversa com a consultora, conversa com a pessoa, porque é a sua vida, são os seus sonhos, sabe? Isso é muito complicado. E como é que foi contigo, Poliana? Não, comigo, assim, a consultora não explicou, mas a parte de advocacia me deu um norte, né? Me disse o que eu tinha que fazer. E na altura, eu não anotei. Mas eu sabia, assim, que tinha alguma coisa que eu precisava fazer. E toda vez, como era eu que emitia o meu recibo... E você achou fácil emitir? Achei. Como é que você fez agora? Fala agora para o pessoal saber. Como é que você emitiu? Eu entrei no site das finanças e Mas entrou como? Tinha um guia para eu... O que eu tinha que preencher. Mas tem alguma senha, algum acesso? Sim, é o meu contribuinte, meu número de contribuinte, uma senha que as próprias finanças enviam para sua casa. Um acesso online privado. Isso. Então, eu tinha um guia de como preencher, né? O que eu tinha que preencher. E depois até eu fiz um novo guia até para a EVP, para a gente poder... Depois da isenção, pós-isenção... Porque a partir do momento que você não é isento, você preenche de uma forma. Quando você passa da isenção, o preenchimento é de outra forma do recibo, né? E quando passa a recolher IVA, aí é de outra forma ainda o preenchimento do recibo. Deus. Então, assim, como eu estava muito assim... Quando eu emiti, eu lembrava, gente, tem alguma coisa que eu tenho que fazer de diferente aqui em algum certo momento. Então, Mas você foi orientada, a consultora te orientou, então. A advogada me orientou. E aí, depois eu fiquei no pé da advogada. Falei, olha, o que eu tenho que fazer mesmo daquele... Tem alguma coisa aí que eu tenho que fazer de diferente. Ela, sim, quando chegar no teto tal... Na altura, se não me engano, era 10 mil euros, que em 2017 é provável, eram 10 mil euros. E pronto, e aquilo ali já... Eu falei, pronto. Só que aí, o que eu combinei com a consultora foi, não, eu quero líquido. E aí, quando chegou nessa altura da retenção, eu falei, não, vocês me prometeram líquido, eu quero líquido. Porque uma coisa é... Aí te deram um copo d'água, um líquido. Não, mas eu disse, eu quero líquido. Então, eles fizeram uma alteração no meu contrato, porque o que foi prometido foi líquido. Então tem muita atenção a isso. Quando as pessoas combinarem algo, olha, é líquido para sempre. É esse que é o ponto, em todo Jorge. O contrato, né? É esse que é o ponto aqui. Exato. A ideia é gerar um conteúdo esclarecedor. Exatamente. Que venha orientar as pessoas. Porque, afinal, quando você é solteiro, o dano é menor. Quando você vem com a sua esposa, com o filho, o papagaio, o cão, o periquito, o hamster, toda, né, reunido ali, vem sonho na mala. É verdade. E aí o sonho vira pesadelo, porque ele não se informou. Ou, o que eu acho mais crucial aqui, a contratante não avisou como seria. A contratante não teve esse feeling de que depois como é que vai ser esse senhor com a família aqui. Porque a contratante sabe, ou deveria saber, a pessoa que está negociando com ele, que depois de um certo período vai entrar em imposto, vai entrar em isenção. O que eu entendo... Que foi o cuidado que tiveram com a Poliana. O que eu percebo também é que talvez nem seja por maldade da consultora. Eu não acredito que... Eu quero acreditar num mundo que não seja por maldade da consultora fazer isso. Mas quando a gente contrata um estrangeiro, a gente tem que pressupor que ele não sabe isso. Exatamente. Que ele não tem esse conhecimento do imposto no país. Então, por mais que, por exemplo, se eu contrato um português, ele sabe que ele tem IRS, que tem teto, que tem isso, que tem aquilo, ele sabe a maneira que ele quer ser contratado. Mas esse é o ponto, Poliana. Então, não é maldade. Não é maldade, mas a consultora que está contratando um estrangeiro, ela tem que ter esse cuidado. Eu não sei se eu chamo de empatia, mas esse cuidado, olha, ele não sabe de nada. Eu vou tentar esclarecer o máximo que eu puder. Isso. Essa semana, Rogério, por acaso, semana passada, eu tive um caso em que um consultor chegou para mim, não, Poliana, eu fechei um projeto. Candidato. Um projeto, num outro projeto, que é muito melhor e tudo mais. Tá bem, mas você pode me dizer um pouquinho como é que ficou melhor, né? Não, então, eu vou ganhar, em média, 1.800 euros. Não, era um candidato, né? Sim, foi o que eu falei, um candidato que falou, eu vou fechar um projeto e vou fechar com outro projeto, que a gente ainda não tinha conseguido fechar, ele ia para uma entrevista final. E ele falou, olha, não vou para essa entrevista porque eu, afinal, fechei um projeto. Eu falei, tá bem,
mas me explica aí com um pouquinho do seu projeto. Ele falou, não, eu vou ganhar em média 1.800 euros líquido. Eu falei, em média? Mas como assim em média? Existiu isso em média, né? Não a consultora me informou que eu vou ganhar 1.800 euros líquido. Ah, então você vai ganhar 1.800 euros líquido. Em média. Eu disse, que em média, gente? Eu não tô entendendo. Aí ele falou, não, eu sei que eu vou ter esses 1.800 líquido durante o primeiro ano do contrato. Aí eu falei, tá, mas qual que é o bruto que você fechou? Porque esse é o problema todo. Quando a gente vai pro bruto é que a gente vê qual é o desconto que estão fazendo e tudo mais. O que tinha acontecido? Ele fechou um bruto, onde a consultora fez uma média do valor. Por exemplo, durante X meses ele vai ter isenção, então ele vai receber... Ele vai receber mais nos primeiros mais nos meses. Primeiros, menos nos segundos, então, nos últimos. Em média 1.800. Só que uma coisa eu estou lá recebendo 2.000, vamos supor, todo mês, durante 5 meses. Exato. E de repente cai para 1.500. Opa, mas e os 1.800? Mas em média foi 1.800. Mais média é de 1.800. Isso é uma coisa que não se faz, porque a pessoa faz conta com 1.800, claro, ela não faz conta. E aquilo, Paulina, mas caiu mais valor nos 5 primeiros meses. Gente, mas vamos lá, né? Teve até um outro caso, que aí já é do IVA, em que uma consultora, que era antiga consultora nossa, ela veio de uma outra consultoria. Quando ela foi ao CEF conosco, não sei se você lembra desse caso, Rogério, em que a gente foi pegar a prova de não dívida das finanças, que para ir ao CEF tem que ter uma certidão de não dívida nas finanças. Lembrei. Ela já estava cá. E aí fomos fazer o CEF dela, a renovação, aquela coisa que tem que, né? Que não era nem renovação, era mesmo ir ao CEF aquela primeira vez. E o que aconteceu? Dívida nas finanças. Tava com dívida de IVA. Ela não sabia que tinha que entregar o IVA. O IVA estava caindo na conta dela todo mês. E ela não entregava. E ela achava que tinha recebido um aumento, ela achava que... Não sei o que ela achou. Eu sei que o dinheiro caía lá e ela gastava o dinheiro. E no final de um ano, ela foi trocar de consultoria, que foi para vir conosco. E chegou, estava com dívida nas finanças. E a dívida estava em 8.000 euros. Pois. É muito fácil ter dívida do IVA, porque o IVA tem dívida de não entrega, dívida de não pagamento, tem o IVA que é suposto entregar, calculado pela autoridade financeira, e depois tem os juros. Portanto, isto tudo, este bolo, um trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres, já gera um montante muito alto elevado. a pagar. É que no Brasil fala que é bola de neve, mas eu aprendi na vida que é bola de concreto, porque Concreto. neve derrete. Exato. 8.000 não derreteu, teve que Aqui pagar. Teve que pagar. Bem, Rogério, eu acho que nós devíamos fazer aqui um resumo. Tenho aqui um exemplo muito bom para Força. terminarmos aqui Força. os 3 impostos. Posso? Força? Então, vou continuar a ser fotógrafa porque acho que hoje acordei com essa identidade, está bem? Então, em outubro de 2023, ok? No dia 1 de outubro eu vou abrir a minha atividade, ok? Como fotógrafa. E vou trabalhar aí para uma série de empresas, está bem? Então, quando eu vou abrir a minha atividade nas finanças, eu sou portuguesa, portanto tenho morada aqui, não preciso de representante algum, posso fazer isso através do meu NIF e da minha senha. Ou você está legalizado aqui. Exatamente, Okay. exatamente. Hoje está legalizada, exato. E a minha morada fiscal é em Já Portugal. está aqui. Exatamente. Portanto, eu vou às finanças, dou o início da atividade e penso, bem, eu vou trabalhar só para uma empresa, vai ser um projeto inicial, acho que não vou ganhar mais do que 1.000 euros por mês. Portanto, ora bem, outubro, novembro e dezembro, 3 meses, 1.000 euros por mês. Acho que este ano vou ganhar 3.000 euros, ok? E quando abro a atividade, há um campo onde me pergunta qual é o meu volume de negócios anual, ok? E eu vou colocar 3.000 euros, porque é aquilo que eu acho que vai acontecer. Como os 3.000 euros anualizados são menores do que os 13.500 euros ao ano, Do que é o teto do IVA, eu vou ficar isenta de IVA, ok? E, consequentemente, isenta de IRS, de retenção de IRS. Quanto à segurança social, se eu estou a abrir em outubro de 2023, só volto a pagar em setembro de 2024, independentemente dos milhões que eu faturar como fotógrafa, ok? Focamos-nos então IVA e IRS. Abro atividade e fico isenta de IVA. O primeiro mês, emito então o meu recibo verde de 1.000 euros para a empresa. Não tive mais trabalho nenhum e, portanto, o recibo foi normal, sem IVA e sem retenção.
Entretanto, ali os meses de novembro e dezembro, eu fui muito contactada por outras O empresas. Cristiano Ronaldo te achou. Sim, e convidou-me para a campanha de Natal, ok, da família. Eu fui à Madeira, ok, e fotografei a campanha da família. A Georgina, toda a gente. Toda a gente, toda a gente. E portanto, eu, nos 2 últimos meses do ano, eu faturei 10 mil euros. Não, por hora, né? Porque o Cristiano Ronaldo... 20 mil euros. 20 mil, 20 pronto, mil, 20 pronto. mil. 20 mil é mais real, não é? Portanto, em outubro eu faturei 1000 euros, em novembro e dezembro eu faturei 20 mil. Portanto, o valor anualizado do IVA, o teto dos 13.500 já foi, certo? Certo. Portanto, em janeiro do ano seguinte, eu envio uma declaração de alterações e passo a ter IVA. Quando é que eu passo a ter IVA? Só em fevereiro. Porque essa declaração pode ser entregue até 31 de janeiro, desculpem. Portanto, o mês de janeiro, independentemente do montante que eu passei de recibos verdes, o mês de janeiro eu continuo a emitir sem IVA. Porque eu só passo a ter IVA no dia 1 de fevereiro do ano seguinte. Ok? Ok. Quanto à retenção de IRS, já não é assim. Eu já atingi os 13.500 ao ano. Em É aí 2023. que a vaca vai pro brejo. Olha só, ouve. E portanto, no recibo imediatamente a seguir, eu tenho de colocar retenção de IRS no valor de 25%. Eita, Ok? meu Deus. E portanto, este é um resumo muito real, porque eu Sim. podia ser fotógrafa e fotografar a família do Ronaldo. Depois me passa o contato dele. Ok. Fábio, então, e em janeiro de 2000, do ano seguinte, a retenção na fonte desaparece? Não. A partir do momento em que eu começo a ter retenção na fonte de IRS, mesmo que em 2024 eu já não seja convidada pelo Ronaldo, ok? E já só retroativo. É? eu Meu continuo Deus. sempre a reter na fonte, ok? É por isso que eu acho que Recibo Uma Verde... vez retido, sempre Sempre retido. retido. Eu acho que Recibo Exatamente. Verde é só o período que o governo dá a isenção e com muito cuidado, assessorado por alguém que entenda. Exatamente. Porque senão, meu amigo, a vaca vai pro brejo e não volta mais. Exatamente. E é muito importante terem reuniões com pessoas que efetivamente saibam, porque cada caso é um caso. Claro, tem que ser ok? analisado. E obviamente nós estamos a falar aqui de uma forma muito geral e genérica, mas obviamente que cada caso deve ser analisado caso a caso. E para você que está aqui assistindo esse vídeo até agora, saiba que aqui na descrição desse vídeo, se você nos ouve no Spotify, vai lá no nosso canal do YouTube da EVP Connect, nós temos aqui, vamos deixar esse PDF, que é o guia prático para trabalhadores ou 2 trabalhadores, né, independente, no regime, como é que é? Guia prático, novo regime dos trabalhadores independentes. Da Tem- segurança social. Da Segurança Social. Tem 31 páginas, é de 2022, porque não foi atualizado ainda com todas as informações de 2023. Mas se você ler isso aqui, se guiar por isso aqui, a vaca não vai pro brejo. Não vai. Está aqui na descrição do nosso vídeo, aqui no YouTube. Tem aqui um link, você clica, faz o download, não custa nada. Só que eu gostaria de te pedir que, em troca, você se inscreve no canal e dá um like. Mais nada, não te custa, são 2 segundos. Ó. Um para você vir aqui embaixo, like, e depois no sininho ali, se inscrever e ativar o sininho. Se está no Spotify, você vai lá no YouTube, que esse material está aqui disponível para você que quer saber mais e de maneira de um guia oficial da Segurança Social e do governo aqui de Portugal. Não tem aqui aquilo que você quer ouvir, porque às vezes nas redes sociais a gente procura uma informação que a gente quer ouvir, que se encaixa na nossa realidade, e a vida não é assim, querido. Você precisa entender como é que funciona de verdade e ter a tua experiência a partir de então, tá bem? Então tá aqui na descrição desse vídeo o PDF para você fazer esse download gratuitamente. Muito bem. Agora, Fábia, deixa eu te fazer uma pergunta. Na minha altura do Recibo Verde, por eu ter aberto atividade de profissional de tecnologia, eu tinha a opção de, mesmo no Recibo Verde, se eu, por exemplo, comprasse um telemóvel, se eu comprasse um computador, se eu comprasse algo que estivesse muito relacionado com a minha atividade, eu poderia, por conta, né, depois que eu já estivesse pagando o IVA, né, que eu cheguei a pagar IVA trimestral, eu poderia reaver o IVA de volta, quando eu
Pronto, mesmo no recibo verde. Sim, sim. Isso acontece também em outras atividades ou só na área de tecnologia? Não, em todas as atividades. Por exemplo, voltamos à questão, por exemplo, mais fora da caixa, que é a venda de telas, ok? A partir do momento em que existe IVA nos recibos de venda de telas, ok? Eu posso deduzir a esse imposto a pagar tudo aquilo, todos os materiais que eu preciso para fazer as telas, ok? Mesmo no recibo verde. Mesmo no recibo verde, está bem? Guaches, tintas, todos os materiais que sejam necessários ao desenvolvimento daquela atividade, é possível deduzir o IVA, ok? A Se pagar. você fosse fotógrafa, comprasse uma câmera, uma Exatamente. lente... Exatamente. deduzir Ou o IVA. seja, o IVA pode ser dedutível a partir do enquadramento com a atividade que eu estou. Exatamente. Com o regime de IVA De normal, como foi aberta, taxa né? Minha normal. atividade, o que está Exatamente. escrito lá. E quando estiver no artigo 53 não vai ter que entregar a declaração de IVA. Só quando acontece aquela alteração que a Fábia estava a falar em janeiro, né? A partir de fevereiro já está enquadrada no regime do regime normal de IVA. Sim. E aí vai ter que começar a aguardar. No meu caso, foi aberta com IVA, Com IVA. a minha atividade. Ok. Então, logo de seguida, eu já Tinha IVA logo no tinha início. IVA logo no início. E, então, eu também tive esses benefícios, né? Eu comprei um celular, comprei um telemóvel e eu pude ter esse aproveitamento. Exatamente. Agora, quando é outros prestadores de serviço, que é muito comum, às vezes as pessoas vão abrir atividade, não sabem o que colocar e colocam logo outros prestadores O de serviço. 1519, isso é muito errado. Isso é mesmo muito errado. Ou seja, a mesma necessidade de uma assessoria, de uma orientação. Sim. Por exemplo, neste exemplo da Poliana, é muito interessante que o que mais fácil era fazer a isenção pelo artigo 53, não é? E não ter que entregar a declaração trimestral de IVA. Mas depois, e se eu fosse ter que comprar um computador, uma câmera e tudo mais para poder trabalhar, eu ia estar a perder o benefício de poder deduzir o IVA. Ok? E olha, O dinheiro que se ia perder, não é? porque é não, eu vou querer 23%. isenção. Mas Para afinal... simplificar. Mas Para afinal simplificar. eu vou fazer um investimento tão grande que se calhar até compensa Compensa. eu estar no Compensa. regime de IVA. Pois porque, imagina, um telemóvel aí razoável, bom em Portugal, tá aí os 1.000 euros, um mega telefone. Na casa dos Samsung S30, os iPhones tá acima dos 12 lá. É um baita telefone que custa 1.000 euros. Se eu deduzo 23% disso, É uma grande barato. diferença. É uma grande diferença. É um bom desconto. Bom desconto, 230. Não, com mas se a gente certeza. for pro lado da fotografia, se é uma pessoa que vai Uma iniciar, câmera. ela vai... Só uma câmera... Já é um volume. Sim, Né? sim, Uma e por lente, acaso coisas. eu tenho uma amiga que é fotógrafa e que abriu por isso que ela atividade acordou em fotógrafa janeiro e ela fez um investimento muito, muito grande em 2 câmaras e a minha consultoria para ela foi: abre atividade em IVA, ignora a isenção, porque efetivamente no caso dela não tinha vantagem nenhuma em ter a isenção Não, de IVA. isso é muita é muito vantagem, legal. muita vantagem, muito bom. O que é, Rogério? Ter uma amiga contabilista ou Fotógrafa. Não, fotógrafo. não, eu me referi ainda em ter o contato do Cristiano Ronaldo. que Bem, Poliana, mas só aqui uma questãozinha em relação à dedução do IVA que me questionava. Portanto, é possível deduzir o IVA das despesas que estão afetas à atividade desenvolvida? Sim. No entanto, não é assim à toa que se faz essa dedução, ok? Quando um sujeito passivo passa a estar enquadrado no regime de IVA, tem de entregar uma declaração periódica de IVA trimestralmente, ok? Essa declaração é entregue a cada 3 meses, ok? E é nessa declaração que se faz o apuramento do IVA, está bem? Então imaginemos que a Poliana era consultora informática e que ganhava 1.000 euros por mês, portanto, tinha 230 euros todos os meses de IVA liquidado a entregar ao Estado, ok? Ok. E portanto, isso rondava os 1.000 euros, imaginem, de IVA a entregar ao Estado. E comprou um telemóvel, ok? Que tinha 200 euros de dedução do IVA. Eu, nessa declaração periódica, eu ia fazer o cálculo do IVA a entregar ao Estado menos IVA da minha fatura de telemóvel. E, portanto, o que eu iria entregar neste caso era 800 euros. O IVA das vendas menos o IVA das compras. Porque senão ela paga 2 vezes o IVA, né? Exatamente, exatamente. Portanto, é nesse momento, é nas declarações periódicas que se faz o recálculo e o apuramento do IVA, está bem? Ok. Nessa altura é importante as pessoas
irem ter com o contabilista, dizerem, olha, eu tenho estas faturas que estão inerentes à atividade, considerem-nas por favor no IVA. O contabilista faz a sua avaliação das despesas que devem ou não ser consideradas para IVA, faz o apuramento, o cálculo e diz, olha, eu tenho, na minha opinião, estas faturas podem deduzir IVA, portanto o montante de IVA a entregar ao Estado é X, ok? Mas precisa ter um contabilista? Mas não precisa ter um contabilista. Se quiser fazê-lo, importa mais uma vez informar-se nas finanças, informar-se com algum profissional e pode fazer esse cálculo pessoalmente, utilizando, por exemplo, uma folha em Excel, ok? De apoio ao cálculo. Agora, é importante que pergunte como é que o faz, porque qualquer erro na declaração periódica, tal como foi dito, pode gerar multas muito, muito elevadas. Está bem? O IVA é o imposto mais perigoso, sim, né, sim, sem dúvida, sem dúvida. Não, é interessante, porque agora você já até antecipou a minha pergunta. Em termos, né? Por exemplo, eu ia perguntar, afinal, para eu abrir o recibo verde, ou atividade, fazer essa missão por um ano ou para sempre, se eu conheço portugueses, tá? E que eles dão aula em ginásio há 15 anos. E sempre foi IVA. As questões trabalhistas em volta disso não é da minha conta, mas ele está lá há 15 anos com o recibo verde, há 7 anos com o recibo verde. E aí a pergunta que fica é, por exemplo, ele não tem um contador para isso, mensalmente. Mas era interessante ter um contador para anualmente apurar alguns temas, como IRS, como IVA. O que eu posso apurar ou deduzir, não é? Eu acho que aí, nesse caso, seria interessante. No nosso caso, nós temos muitos clientes a esse nível, que trabalham em recibos verdes, que têm atividade aberta e têm IVA. E o que acontece é, procuram-nos de 3 em 3 meses. A quando do envio da declaração de IVA, falam connosco, trocamos uma reunião, um e-mail ou 2 e está tratado. Não é preciso estarmos mensalmente a conversar sobre... Então vocês também oferecem esse serviço. Sim, sim. Essa ajuda trimestralmente. Porque, veja, vamos lá, é barato demais isso. Contratar uma pessoa, não sei quanto é que vocês cobram, depois vocês vão ficar sabendo quando perguntarem para eles. Depende de situação para situação. Claro, porque imagina, o informático, como a Poliana veio, nesse caso, ganha uma pipa de massa lá. Comprou um iPhone, comprou um computador, comprou algumas coisas que, né, que só aqui já tem uma economia grande. Estamos a falar aqui de 400 euros por baixo, de economia, porque ela deduziu esse IVA. Mas se ela não tivesse essa informação, ela poderia... A vaca é pro brejo de novo. Exatamente. É multa. Exato. Ok, não, já É me muito antecipou. fácil ganhar uma multa. Para querer poupar o contacto com o contabilista ao querer fazer, pode-se arriscar a ter uma multa significativa que vai perder logo todos os Eu costumo falar assim, gente, para bem aterrorizar mesmo as pessoas aqui, Poliana, você bota muito terror nas pessoas com IVA, põe terror, porque eu falo assim, olha, se a entrega era dentro do dia 23, passou da meia-noite, meia-noite 1 do dia 24, a multa já está lá para você pagar. E começa nos 400 euros. Eu já boto um terror. Porque é verdade. Sim. Passou da meia-noite, você já tem a multa. Eles já consideram aquilo ali como não entregue e tem uma multa para você pagar. Muito bem. Começo aqui a ficar mais preocupado com quem não tem essa informação toda. Poxa. E menos preocupado com você que segue aqui o EVPcast, que nos segue nas redes sociais. Temos aqui pauta aqui para gravar já durante todo esse ano de 2023. Então você que está à procura de informações claras, verdadeiras, legítimas, de suporte, de ajuda, você tem que estar inscrito nesse canal. Pega esse canal, envia para tio, para prima, para o colega, para o amigo que está aqui, que precisa de informação, precisa de consultoria, de uma ajuda. Nós estamos aqui para criar essa rede do bem de informações verídicas, informações confiáveis, para que você se sinta confortável, seguro nesse novo, como eu disse no começo, ecossistema que se cria, que se forma quando você sai do seu país e vem trabalhar
aqui em Portugal. Eu queria começar a agradecer, mas antes só dá um check para mim, Poliana, ver se os temas acabaram, faltou alguma coisa. Eu acho que está dentro daquilo que a gente expectava falar sobre hoje, né? Eu só tinha mais uma perguntinha sobre essa questão. Antes da sua perguntinha, se você não foi contemplado até agora, escreve aqui embaixo nos comentários a tua dúvida, a tua questão, se você gostou, o que você gostaria de ver, qual é o conteúdo que você quer que nós tragamos aqui para você, para que nós possamos criar aqui esse conteúdo, essa rede do bem, ok? Conto contigo. Poliana? Agora, uma pergunta que eu sempre tive essa dúvida, tá? Com o IVA, eu posso então... Imagina que eu tenho compro 30 celulares e ultrapasso o valor do IVA que eu recebi. Como que funciona isso? Tem a receber IVA das finanças. As finanças me pagam IVA? Não pagam. É tipo, fica um crédito. Fica um crédito para o próximo trimestre. Exatamente. Olha, então claro, não vou comprar 30 celulares, mas às vezes a pessoa abre... É por isso que você falou que dependendo... No início pode ter uma fatura de 1.000 euros só de venda, mas comprou 2 computadores, comprou O exemplo da minha amiga, por exemplo, ela arranca agora como fotógrafa, não é? E tem um investimento, por exemplo, de 20.000 euros em material, porque obviamente o material é muito caro. E ainda não começou a faturar. Este valor do IVA todo fica lá em crédito. Quando ela começar a faturar, vai diluindo no montante. Então não fica perdido, é um valor que está lá e que você vai pedir, ter esse direito. E dá para pedir também o reembolso. Olha. Okay? Sujeito a uma série de condições, dá para pedir também o reembolso. Bem legal essa informação. Você parece muito alegre. Tem alguma coisa para receber lá? Não, mas eu acho que isso é interessante para que as pessoas também vejam que o Recibo Verde não é só... que tem essa vantagem também, né? Tem benefícios. Que tem uns benefícios, né? Não é só a questão... Porque se a gente for... A gente já teve um vídeo aqui sobre contrato de trabalho, né, Rogério? E quando a pessoa tem um contrato de trabalho, a gente não tem esse benefício. Claro. Né? Então, o Recibo Verde é uma forma também de se beneficiar de algo que você vai comprar e que você vai precisar mesmo. Se É importante olhar para o Recibo Verde de uma forma mais cor-de-rosa, não acham? Eu acho que ela fica mais bonita. Então vamos chamar de Recibo Rosa, não é? Pronto. Mas pronto, analisando aqui, tem aqui uma pergunta aqui. É possível fechar e reabrir a atividade? Sim. Quando quiserem, através do atendimento presencial nas finanças ou online. Então eu posso ficar 2, 3 anos com o Recibo Verde, fechar e abrir no dia seguinte. Abrir no dia seguinte. Pronto, não tem nenhum Fazer tempo. um ato isolado no ano seguinte ou o ato isolado é uma vez na vida? Não. Há muitos temas em relação a isso, porque há... Eu comecei com ato isolado. Estamos terminando com ato Com ato isolado. isolado. Quer isolar o tema, doutora? O código do IRS prevê uma questão em relação ao ato isolado e o código do IVA prevê outra. A questão aqui é que temos que ser razoáveis. Tem que haver uma razoabilidade no ato isolado. Na minha opinião, não há problema nenhum que ele aconteça uma vez em cada ano, ok? A questão é que o ato isolado tem de estar relacionado com a prestação de serviços de uma atividade que não seja esporádica, ok? Eu posso fotografar a família do Ronaldo em dezembro de 2023 e em dezembro de 2024, sem saber que eu vou fotografar novamente, voltar a ser convidada, correto? Uhum. São duas atividades esporádicas, uma não depende da outra. Porque aí como é que chama? O Neymar vai ver, não, agora eu quero aqui. Aí o Messi vai dizer, eu também quero. Então, cada ano, né? Exatamente. Ok. Tá bem. Pronto. Baita fotógrafa, gostei. Muito bem. Não sabia se tinha esse talento escondido. Nem eu. Olha lá. Gente, eu quero agradecer a participação aqui imensa de vocês também. Obrigada a nós. Um imenso gosto ter vocês conosco aqui. Muito bom. Obrigada. Vocês são natos nisso. Estavam aqui preocupados, nervosos. Mas olha, vocês são natos. Sim. Tem que voltar mais vezes, porque eu queria fazer um episódio só sobre IVA. Há muitos temas para podermos falar. Só sobre IVA. Ok. Eu queria fazer um outro episódio só sobre segurança social. Ok. Eu queria fazer outro episódio só sobre problemas que já aconteceram com os vossos clientes. Por quê? É o mercado. É através dos problemas que vocês podem expor sem, evidentemente, identificar a vítima da coima, que outras pessoas podem estar elucidadas e dizer, ó,
tá vendo? Não quero que isso me aconteça Exato, e, portanto, não vou correr o risco. Claro. Exatamente. Então, estão super convidados. Eu quero agradecer mais uma vez. Queria saber quais são as últimas palavras nesse episódio da senhora Fábia. Eu também quero agradecer pelo convite de estarmos aqui. É sempre bom e importante esclarecer todas as dúvidas, obviamente, das pessoas que querem abrir atividade, que estão a pensar ou até que já têm atividade aberta, está bem? Muito obrigada por este bocadinho. Muito bem, obrigado, Fábia. Doutor Jorge. Exatamente, no seguimento que a Fábia está a dizer, estamos aqui também para ajudar, principalmente para ajudar. Portanto, estejam sempre à vontade para nos contactarem, para tirar alguma dúvida, para vos poder ajudar e para ver se conseguem ter algum benefício diferente daquilo que estavam a pensar ter. Muito bem, lembrando... Verde, mais cor-de-rosa, não é? O recibo verde mais cor-de-rosa. Tá aí um tema para um bom episódio. Como é que seria o recibo verde mais cor-de-rosa, não é? Pronto. Lembrando que os contatos, né, da Ideal Precursor, da Fábia e do Jorge vão estar aqui na descrição desse vídeo, tá bem? Esse material também ele vai ser publicado no nosso canal do Spotify e no YouTube. Eu não sei onde você está nos ouvindo ou nos assistindo. Lembrando que também a EVP Connect tem lá uma rede social bem ativa. Temos um canal no Instagram, temos um canal no LinkedIn, temos o nosso website. Esteja à vontade para nos acionar, nos acessar através desses canais, tá bem? Poliana Machado. Quero agradecer novamente estar aqui e a oportunidade de estar com essa dupla incrível e esclarecer tantos pontos aí que eu acho que com certeza vai ser muito valioso. Vai ser aí um ouro para quem estiver assistindo esse vídeo até o final. Vai ter muita coisa boa e queria muito agradecer a disponibilidade de vocês de estarem aqui ajudando a gente a ajudar outras pessoas. Muito bem. Obrigada. Muito bem. E eu quero agradecer a você que ficou aqui até agora nos assistindo, nos ouvindo. O nosso muito obrigado pela sua audiência, pelo seu tempo. E também quero agradecer a equipe técnica que está ali atrás, fazendo isso acontecer. Obrigado, meninos, vocês arrasaram. E vamos embora para cima. Gente, muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.